Olá, Deus abençoe você. Meditando aqui em Deuteronômio 4, a palavra de Deus ela é preciosíssima e faz a gente pensar na nossa vida, faz a gente pensar, claro, como a gente tem vivido, se a gente tem vivido com Deus ou não, né? Faz a gente pensar na nossa intimidade com Ele. Quando a gente escolhe ter uma intimidade com Deus, uma vida com Deus, tudo muda. E é isso que faz a nossa vida ter sentido, de fato e de verdade. Quando eu não conheci o Senhor, a minha vida era sem sentido. E olha que eu orava, eu falava com Ele, eu ia à igreja, mas faltava o quê? Ele entrar dentro de mim e fazer morada em mim. Imagina a intimidade que uma pessoa tem com a outra que mora com ela. É diferente de quando você conhece uma pessoa que não mora com você, que não partilha o mesmo ambiente com você. Então você, por mais que você conheça aquela pessoa, mas você não tem tanta intimidade com ela como quando a gente mora junto. É como quando casamento. Então a nossa vida com Deus é bem semelhante ao casamento. O casamento é semelhante à nossa vida com Deus. Por isso que Deus criou o casamento, né? Porque quando a gente casa, a gente quer uma casa para viver a sós com aquela pessoa. Porque ali a gente vai ter intimidade. E a gente não quer outra pessoa ali. Outra pessoa que seja fora, né, do nosso, né, da nossa união, da nossa intimidade. A gente quer ficar com aquela pessoa que a gente casou. A gente quer intimidade. E ninguém pode ficar entre a gente. Só Deus, né? Só Deus sabe o que acontece na nossa intimidade. Por quê? Porque Ele é espírito, e ele está o tempo todo vendo tudo. Então, a importância, né, do casal também ter intimidade com Deus. Aí se torna aquele cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente, como está escrito. Então, lendo aqui, meditando nesse capítulo 4 de Deuteronômio, é Moisés exortando o povo de Israel à obediência a Deus, aos mandamentos. E ao longo desse capítulo, Moisés, ele se mostra como um amigo, conselheiro, alguém que está ali querendo passar a direção para o povo, passar a experiência com Deus que ele tem vivido e que o povo também viveu naqueles tempos. Querendo aconselhar o povo assim, olha, é como se ele sendo um amigo, um verdadeiro amigo que tem intimidade com Deus e quer passar isso para o povo também, esse entendimento, olha, guarda a tua alma. Busca Deus de todo o teu coração. Olha só o que Deus tem feito. Olha só tudo o que o Senhor fez por vocês. Para tomar vocês nas mãos. Para tirar vocês lá do Egito, da escravidão. E trazer para uma terra que emana leite e mel. Uma terra farta, uma terra rica. Uma terra que Ele deu por herança. Olha só o que Ele fez. Então ele fala e ele é como um conselho de uma pessoa que tem intimidade com Deus e quer que o povo também tenha, porque isso é vida. O fogo de Deus se mostrou a vocês e vocês não foram consumidos, vocês estão vivos, porque Deus é fogo que consome. Imagina um fogo. O fogo queima tudo, né? O fogo consome tudo, mas Deus, o Espírito Santo, é representado pelo fogo.
Aí eu logo lembro da sarça ardente no meio do deserto, que Moisés viu ali. O início da vida com Deus foi ali. Deus se mostrou para ele. E aquela sarça ardente deve ser cada um de nós, porque a sarça ela não se consumia. Ela estava pegando fogo, mas ela continuava o quê? Viva. É isso que acontece quando Deus entra dentro da gente. Quando Deus faz de nós a sua habitação. Quando o Espírito Santo de Deus entra dentro da gente, porque o Espírito é fogo, é como um candelabro de 7 hastes que fica no altar. É como aquele castiçal, é como a menorá que representa a presença de Deus. Ela tinha que permanecer acesa. Os sacerdotes do templo tinham como trabalho, como ofício, cuidar do templo ali. E eles precisavam manter as chamas acesas o tempo todo. Eles precisavam colocar azeite nas pontas das hastes para que o fogo continuasse a queimar. Para nós, esse azeite é como a nossa fé. Claro, o azeite também representa o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também é o fogo. E na minha percepção, é como se o azeite que é colocado para o fogo queimar é como a fé, é a nossa fé. Porque sem fé não dá para a gente agradar a Deus, é impossível. E se a gente não agrada o Senhor, Ele vai querer ficar com a gente, Ele vai querer ficar perto da gente, se a gente não está agradando Ele. Imagine você, se você conhece alguém que não se importa em agradar. Essa pessoa não agrada ninguém. Agradar pode ser assim, a pessoa ser educada, né? Ser uma pessoa que tá ali, que quer ajudar. Uma pessoa agradável. Você já conheceu uma pessoa agradável? Com certeza já. Me diga uma coisa, você quer ficar perto ou longe dessa pessoa? Quando essa pessoa chega no ambiente, você quer ficar ali ou você deseja sair? É assim. Então, quando a gente agrada ao Senhor, a gente atrai Ele. Imagina você atrair a Deus de tal maneira que Ele entre dentro de você e fique o tempo todo ali com você, como num casamento em que marido e mulher estão no mesmo leito, ali, juntos. E no leito a gente sabe que é a intimidade do casal. O que acontece na intimidade do casal? Eles se fundem. Um entra no outro. Carnalmente e espiritualmente. E a alma, né? Corpo, alma e espírito. Então, é a mesma coisa com Deus. Por isso Deus criou o casamento. Por isso o casamento é sagrado. E o diabo ele quer destruir, porque é algo que vem de Deus. E você pode ver que hoje em dia as pessoas não querem casamento, porque já se decepcionaram, já se desiludiram por conta de más escolhas, mas não é culpa de Deus. O casamento continua sendo santo e bom. E é o que Deus quer para todos. Não é bom que o homem viva só. Deus quer que todos tenham alguém que seja bom para elas. Assim como Ele se mostra bom. E Ele é bom. Então, o casamento representa a nossa intimidade com Deus, porque é ali, na intimidade, que se conhecem, que se amam, que demonstram em prática, né,
compromisso, né? O desejo, o prazer, né? Então imagine tudo isso com Deus. Claro que com Deus é algo espiritual, não há carne. Mas é aqui. Imagine você ter prazer com Deus aqui. Imagine você ter a paz, a verdadeira paz, que nem o casamento em si físico pode dar, mas somente a gente tem com Deus, porque senão seria a mesma coisa, mas não é. É uma representação, tá? O casamento que a gente tem aqui, físico, é uma representação daquilo que Deus quer com a gente. Porque com Deus é totalmente espiritual, porque a gente não pode tocar nele ainda. A gente não pode cheirar ele, dar um cheiro nele. A gente não pode abraçar ele, sentir fisicamente. Claro, a gente tem uma percepção, a gente tem uma paz, pronto, a gente tem uma satisfação, a gente tem uma alegria, porque é tudo aqui. Então a gente ainda não pode tocar no Senhor, mas ele tá ali. E a gente pode perceber isso, mas a gente percebe aqui, porque a fé está firmada aqui. Então eu tenho essa fé de chamar Deus, de chamar Jesus para me dar um abraço, e eu sei que ele vem. Então essa fé me faz crer nisso. A partir do momento que eu falo, eu sei que ele vem. Porque eu estou falando com ele aqui. É uma fé individual. Se você não crê nisso, você não vai fazer. E também você não vai perceber. Mas quem faz, sabe. Porque ele se manifesta de uma forma que a pessoa ela vai saber. E ela vai ter paz. Então aqui, quando a gente vê Moisés, a intimidade dele com Deus fez ele chegar até aqui. Aqui ele já sabia que ele não herdaria a terra prometida, porque ele falou uma besteira lá, ele fez uma coisa que Deus não se agradou, e Deus determinou, olha, você não vai entrar, você vai morrer. Então Deus levou ele. E não herdou a terra junto com o povo. Então aqui ele já sabia disso, mas ele só estava ali por interesse? Não. É tanto que ele aconselhou o povo, exortou o povo à obediência. Olha, eu não vou poder entrar com vocês, porque eu falhei. Mas vocês, olha o que Deus fez por vocês. Para você ver que Moisés estava ali por amor a Deus. Não era em busca de alguma coisa, de um título, de poder, de sucesso entre o povo, de ser visto, de se amostrar, de aparecer para o povo. Olha, eu tenho intimidade com Deus e vocês não têm. Não. Mas ele estava ali e ele exortou o povo. Olha, guardai-os, pois, e cumpri-os. Ele está falando dos mandamentos, porque Deus enviou. É incrível isso. É incrível porque ele estava falando aqui, olha, Deus ajuntou, vocês se achegaram ao Senhor, vosso Deus, e hoje todos estáis vivos. Então, por a gente se achegar ao Senhor, o que é intimidade, a gente está vivo. Senão a gente já teria sido consumido pelo fogo do mundo. E porque a gente se achegou a Deus, se apegou a Deus com amor, como diz o Salmo,
Ele é com a gente, ele nos protege, ele nos guarda. E ele fez isso com o povo de Israel. Embora tenha sido um povo que reclamou muito, né? Aquela geração lá. Mas aqui já era uma geração que já estava para entrar no Egito. Ou na Terra Prometida, né? Mas olha só o que é que Deus fez. Eu acho que é esse tempo, né? Porque já tá para entrar a oração de Moisés para entrar em Canaã. Porque tem que ser feita a meditação completa. Então, tô seguindo, ó, gente, eu tô seguindo aqui o propósito. Domingo agora vai terminar. E a gente tá meditando em Deuteronômios 4. Então, aqui ele tá preparando o povo. Olha, vocês vão entrar na terra. E isso aqui é uma representação da gente para entrar na eternidade, gente. A gente tá aqui aprendendo a viver no Espírito, porque lá a gente vai viver em Espírito. Nosso corpo vai ser glorificado, mas a gente vai estar em Espírito, com Deus. A gente vai ver Deus. A gente vai ver Jesus. Porque a gente vai ter chegado no mesmo nível que Ele. Então aqui é uma preparação. A nossa vida com Deus começa aqui, a eternidade começa aqui, porque aqui a gente está sendo preparado para ir para lá. Então aqui é a mesma coisa, é uma representação disso. Moisés está ensinando o povo, olha, guardem os mandamentos, cumpram os mandamentos, porque isso será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Então ele vai dizendo, pois não há nação, pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Ele está dizendo assim, não há uma nação que tenham tantos deuses, olha isso. Tem nações que têm milhões de deuses, como a Índia, por exemplo. Trilhões de deuses. Mas não há um único Deus. O Deus verdadeiro. E Moisés, gente, Moisés vai falar isso. Já no finalzinho desse capítulo. Gente, é só você meditando, porque já no finalzinho do capítulo, do 33 pro 40, pro versículo 40, é porque é muita coisa para ler aqui. Mas Moisés, ele vai mostrar, olha o que Deus fez. Olha só, eu vou ler esse daqui para vocês. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te procederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu à outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como essa, ou se jamais se ouviu coisa como esta, como tudo isso aqui que Deus fez pelo povo. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e ficou vivo. Por quê? Porque Deus é fogo que consome. Quantos morreram? Sacerdotes carregando a arca de uma forma, pegaram a arca de uma forma errada e ali morreram. O fogo matou eles. Fogo da arca. Fogo de Deus. Porque estavam fazendo coisa errada. Então, o fogo de Deus mata. Mas vocês viram, vocês ouviram. Olha quantas coisas aconteceu no meio de vocês. O fogo de Deus no meio de vocês. E vocês estão o quê? Vivos. Vocês estão vivos. Então, gente, olha o que Deus tem feito. Para você que tá aqui, mas tem intimidade com Deus, que você sabe quantas coisas você já passou com Deus, quantas experiências boas você já teve com Deus. Aquilo era o fogo
de Deus no meio de você. E você está vivo. Você está aí. E quantas pessoas que não estavam com Deus e aconteceu coisas que matou ela. E o fogo pegou ela. O fogo desse mundo. O fogo. Ou quantas, melhor dizendo, quantas pessoas que estavam na obra de Deus, que parecia não, que tinha vida com Deus, mas não tinha, e saíram, e foram retiradas, afastadas, e hoje estão na sarjeta. Ou estão vivendo suas vidas como uma pessoa desse mundo que nunca conheceu a Deus. O fogo de Deus mata. O fogo de Deus consome. Mas o fogo não consome quem é fogo. Aí você lembra o quê? De Sadraque, Mesaque e Abednego. O fogo da fornalha estava 7 vezes mais ardente, mas eles estavam vivos dentro do fogo. Porque o fogo não queima fogo. O fogo se funde ao fogo. Então, porque o fogo de Deus estava dentro deles. Então, vocês estão vivos. E para você que já tem intimidade com Deus e já passou por lutas, guerras, dificuldades, situações, e você tá aí. Você tá aí. Você tá vivo. Então ele começa a dizer: Deus intentou tomar para si um povo do meio de outro povo pagão, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido, com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus e nenhum outro há senão Ele. Não há outro. Ele mostrou sobre a terra o fogo, seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo, e porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, tirou vocês do Egito com grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que vocês, para introduzir vocês por herança numa terra, na sua terra, como neste dia se vê. Eu tô resumindo, tá? Tô resumindo porque as palavras, mas só você meditando. Por isso, hoje saberá e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, para que prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá por todo sempre, para todo sempre. Então, hoje, você reflete sobre a sua vida. Como Moisés está mandando, tá aconselhando o povo a refletir no coração deles. Olha o que Deus tem mostrado para vocês. Olha o que você tem ouvido já. Para mostrar para vocês que só há um Deus, acima dos céus e debaixo na terra, só há um Deus Todo-Poderoso. É o Senhor. Há milhões de deuses. É tudo mentira, é tudo falácia, porque só há um Deus. E que se mostra àqueles que têm um coração quebrantado.
um coração contrito, uma mente aberta para receber de Deus o que Ele tem para dar. Arrependimento. Reflexão sobre a vida da pessoa. Para e começa a pensar: o que eu tenho feito da minha vida? Eu quero uma mudança de vida. Eu quero conhecer esse Deus. Eu não conheço ainda esse Deus, mas eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale para Ele o que você tem vivido. Comece a ter intimidade com Ele hoje. Converse com Ele. Fale com Ele. Fale tudo aquilo que tem ficado amarrado aí dentro de você. Engasgado aí dentro de você. Que você não fala para ninguém. Mas que você tá morrendo por dentro por conta disso. É perdão? Perdoa. Não deixa a mágoa tomar conta de você. E se você já teve intimidade com Deus, mas hoje não tem, reveja isso. Jesus está voltando. Jesus está chegando. Ele está às portas. Eu nem imagino o quanto, mas Ele está aí. Ele tá. Se entrega. Poderia fazer uma oração aqui, mas você tem esse poder de fazer uma oração de tal maneira que Deus vai responder. Pronto. De pronto. É a oração feita de coração, com alma. Deus quer a sua alma. Se entrega para Ele enquanto há tempo. Amém? Que seja como Moisés dizendo para você, exortando você à obediência. Guardai os mandamentos para os cumprir. O mundo vai pegar fogo. E quem não estiver com Deus vai pegar fogo junto com Ele. E pior, não é o fogo daqui. Pior é o fogo eterno. O fogo do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não deixe o diabo enganar você com migalhas desse mundo. Deixe o pecado. Se entregue para Jesus, que é o único que pode nos salvar. Deus abençoe você. Até a próxima.